Olá, queridos, bom dia! Quero convidar você a estudar mais uma vez comigo a palavra de Deus e hoje nós queremos olhar para o Salmo de número 88. Então, esse salmo que eu chamei de um clamor desesperado, né? Abra sua Bíblia comigo, vamos dar uma olhada para essa lamentação, uma oração individual que é completamente envolvida com desânimo, desespero, e ela termina sem nenhuma resposta, sem nenhuma indicação de esperança por parte do salmista. Embora alguns teólogos digam, né, que esse salmo pode ser uma continuação de um trecho ali de Lamentações, esse aspecto individual, né, do salmista clamando ao Senhor, nos faz acreditar que o local dele é aqui mesmo, né, está correto. Esse é um salmo onde o salmista está pedindo para Deus, né, ou buscando diante de Deus respostas para a sua situação de angústia. Então, não tem como a gente identificar, né, em que período exatamente foi escrito, nem quem é o autor deste salmo, mas eu quero tirar algumas lições para nós hoje, né? Como é que a gente pode aplicar para a nossa vida aquilo que a gente aprende aqui no Salmo 88. Antes disso, vamos fazer uma oração, vamos falar com o nosso Deus e entregar esse momento nas mãos dele. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa manhã, pelas suas bênçãos que se renovam. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos essa liberdade de estudar a tua palavra, de nos achegarmos à tua palavra e extrairmos princípios para a nossa própria vida. Nos ensina, Senhor, a partir desse salmo e nos mostra, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós como cristãos no dia de hoje. Pedimos tudo isso, Senhor, no precioso nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Em primeiro lugar, aqui, nós temos o que eu chamei de um apelo, né? Versículos 1 e 2. Então, Salmo 88, versos 1 e 2 diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Veja essa frase, né? Chegue à tua presença a minha oração. Então, no meio dos seus sofrimentos, ele demonstra a sua fé através desse apelo diretamente ao Senhor. Não é? Ele vai pedir para o Deus da sua salvação: Senhor, olha a minha situação, né? Repara pelo que eu estou passando, não é? É o que o salmista clama para o Senhor. Então, esse não é o seu primeiro pedido para Deus, né? O texto fala que ele é uma continuação da sua oração, essa oração que atravessa o dia, né? Começa de manhã até a noite, né? Dia e noite. Ele clama diante do Senhor. Assim também, como faz o salmista, né? Deveria ser a nossa atitude, né? Uma vida plena de oração. É esse depender contínuo de Deus, né? Para tudo aquilo que a gente vai fazer. Demonstrar essa dependência de Deus. Nós podemos fazer isso, né, por meio das nossas atitudes ao longo do nosso dia, mas o salmista nos ensina a importância de orarmos, de falarmos com Deus durante o nosso dia. Às vezes nós corremos tanto, né, durante todo o dia, que a gente se lembra de Deus assim, quando a gente está saindo da cama e a gente pede, às vezes meio até que de maneira superficial: Senhor, cuida de mim aí durante o dia, abençoa o meu dia. E algumas vezes só vamos lembrar novamente, né, de falar com Deus quando a gente está encostando na cama, né? Quando a gente está já exausto, quando a gente já passou o dia correndo para resolver tudo o que tinha que resolver. Mas não é isso que Deus quer de nós, né? A ideia do salmista não é essa. Na angústia, ao invés da gente ficar desesperado e ficar tentando na nossa própria força resolver, né, matar um leão por dia, a gente deveria passar o dia em oração, né, diante de Deus, tomando decisões, pedindo sabedoria e colocando de fato a nossa vida
em oração nas mãos do nosso Deus. Na mensagem de domingo eu falei um pouquinho sobre isso, né, de como é que vários personagens bíblicos, né, ao longo da história tentaram agir na sua própria força e só tiveram sucesso quando descansaram em Deus, né, dependeram e aprenderam de Deus o que fazer. Essa é a primeira lição para nós hoje. A segunda parte aqui, versículos 3 a 8, nós temos então a continuidade. Depois desse clamor, nós temos as queixas do salmista. E ele diz assim: Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida jace à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, no lugar tenebroso, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Percebe aí, então, realmente essa situação de queixa do salmista, como é que ele enxerga a própria vida, né, sendo tomada pela angústia, dizendo que a sua vida está à beira da morte, né, logo ali no versículo 4. O seu problema, então, é tão sério que ele sente como se estivesse quase morrendo. Essa impressão de que nada lhe resta a não ser a cova, a sepultura. Depois ele vai dizer, né, que ele foi jogado ali no Sheol, né, esse lugar de trevas, onde os mortos são deixados sem o alcance de Deus. Ele se sente totalmente desamparado. Parece que o Senhor não se lembra dele quando ele diz que é ali atirado entre os mortos. Você já se sentiu assim? Com a impressão de que Deus te abandonou? Ou ainda essa sensação de que a mão de Deus, a ira de Deus tem pesado sobre sua vida? Não é? As circunstâncias na sua vida estão tão difíceis que você fica pensando se realmente Deus não está trazendo uma série de aflições para a sua vida por causa do seu pecado, por causa da sua ira contra o pecado. É assim então que o salmista está se sentindo. Mas a palavra de Deus nos ensina, né, que se nós amamos a Deus, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Está lá em Romanos 8, 28. Então, se nós estivermos passando, né, por esse momento de dificuldade, como resultado da ira de Deus, ainda assim nós podemos ter essa certeza, né, de que Deus está produzindo em nós o melhor, né, algo para nos fazer mais parecidos com Cristo. Ele quer na nossa vida não nos castigar, não nos derrotar, mas sim Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer nos santificar e quer também nos restaurar. Tiago falou um pouco sobre isso na sua carta. Tiago capítulo 1, versos 2 a 4, fala o seguinte sobre provações, né? Ele diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse é o alvo de Deus para o nosso sofrimento. Em terceiro lugar, nós temos a urgência. Versos 9 a 12 diz assim: Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? É esse questionamento, né? Será que depois de morto dá para fazer mais alguma coisa, né?
Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? A tua justiça na terra do esquecimento? Repara aqui mais uma vez, né? Esse sentimento de urgência, dia após dia, né? Clamando ao Senhor, o salmista declara. Essa então não é uma tribulação momentânea, não é algo que a gente tropeça no meio do dia, né? Algo que a gente planejou, mas não deu certo. O salmista está falando de uma provação mais demorada, né? Algo que vem afligindo a sua vida já há algum tempo e dia após dia ele tem colocado isso em oração diante de Deus. Então a sua urgência tem a ver com um sentimento de que logo ele vai morrer e então Deus não vai ter mais como livrar, né? Então não teria como ele retornar à vida, né? É um sentimento assim que o salmista está tendo, e então ele clama para Deus, né? Para que ele haja imediatamente e assim prove as suas maravilhas, as suas bondades, a fidelidade, a justiça, enquanto o salmista ainda está vivo, né? Percebam como ele não vê esperança na situação, mas isso é uma característica, né, dos personagens do Antigo Testamento, porque nós que temos a palavra de Deus completa com o Novo Testamento, né, nós sabemos que a própria palavra de Deus fala, né, que ainda que a nossa tribulação hoje seja tão grande a ponto de eu perder a própria vida, ainda assim nos resta esperança futura em Deus. Sendo assim, não existe problema tão grande na nossa vida, né, que não seja minimizado, primeiro, pelo cuidado constante de Deus, mas também pela certeza que nós temos de um futuro eterno ao lado de Deus. Em quarto lugar, nós temos então a situação crítica do salmista, reforçada ali pelo seu desespero. São os últimos versos aí, 13 a 18. O Salmo assim nos diz: Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Então, antes que o dia nasça, eu já estou orando, porque eu não consigo dormir por causa das minhas dificuldades. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso de teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água. De contínuo, a um tempo me circundam. Para longe de mim, afasta-te, amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. Então, essa demonstração de desespero, né, do salmista, percebem aqui, né, mais uma vez, esse clamor desesperado ao Senhor. Seu pedido se torna mais urgente a cada exclamação. Agora, ele está completamente desesperado, ele questiona o agir de Deus, perguntando por que ele está sendo rejeitado. Então, tendo orado continuamente, né, ele pede alívio, e ele diz aqui, né, desde a mocidade. Então, na verdade, essa angústia o acompanha. Ele chega aqui no versículo, no meio, né, desses versos aqui, ele chega à conclusão de que tudo isso é resultado da ira de Deus sobre a sua vida. Então, nada mais ele pede, mas ele deixa o seu fardo ali diante do Senhor, né? Ele reconhece que não tem mais o que ser feito, né? É total desesperança do salmista. Mas, queridos, nós, como eu disse, né, felizmente, temos uma esperança clara a partir do Novo Testamento, a partir da nossa vida com Cristo. Nós podemos acalmar o nosso coração com essa esperança. Eu não sei a situação pela qual você está passando, né, na sua vida,
nessa semana, às vezes há bastante tempo já, mas a Bíblia promete para nós, né, para mim e para você, uma esperança que vai além desta vida aqui. Alguns textos que falam, né, sobre a esperança futura. Filipenses 1, 21 e 23 diz: portanto, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, Paulo, ele dá um exemplo da própria vida, né, que passou por várias provações, mas ele nunca perde essa esperança, né, de algo que é incomparavelmente melhor, né? Ele diz: ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, Paulo deixa claro aí a sua esperança futura. E um último texto, eu vou terminar com ele, é 2 Coríntios 5, de 1 a 8, que mais uma vez, né, nos traz essa grande esperança em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim, né, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, a nossa, né, tabernáculo é o nosso corpo, ele está falando, né, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, uma casa eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestido da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, nossa condição aqui na terra. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Olha que bonito. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia de que nós vamos ter essa nova vida. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, essa certeza que o apóstolo Paulo nos apresenta, né, de que um dia todos nós, né, vamos deixar esse corpo mortal, essa morada que nos faz gemer. Então nós seremos absorvidos, né, por uma nova vida, uma vida sem dor, uma vida sem queixa, uma vida sem urgência, sem desespero. Que essas verdades nos fortaleçam no dia de hoje e nos encham de esperança para uma vida futura, preparada por Deus para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Amém? Um bom dia para vocês todos, que Deus os acompanhe e que vocês tenham uma ótima semana no Senhor. Um abraço.